Seja muito bem-vindo aqui no meu canal e hoje, através desse desafio aí de encontrar a área azul, eu vou fazer com vocês aqui uma revisão sobre tudo que você precisa entender sobre elementos da circunferência para estabelecer ligações com outras figuras, como é o caso dessa figura aí, que é um retângulo, para que você consiga resolver este desafio. Então eu vou te mostrar qual é a estratégia por trás dessas questões e como você deve raciocinar, como que você deve pensar para conseguir resolver esses tipos de questões, tá bom? Então, fica aqui comigo, eu vou deixar a questão um pouco maior aí para você e nós faremos agora a resolução dessa questão. Vamos lá? Vamos começar? Calcule a área azul. Beleza. Estou vendo lá uma figura, essa figura, para calcular a área que está em azul, eu estou percebendo que essa figura é um retângulo, tá? Então eu vou colocar aqui na cor azul. Vamos lá, cor azul. Pronto. A área azul é uma área de um retângulo. Beleza. E a área de um retângulo é o quê? É base vezes a altura. Ah, beleza, a área do retângulo é fácil. Basta calcular base vezes a altura. Quem é a base? A base está aqui, ó. Ela começa nesse ponto aqui embaixo e vai até lá em cima, tá? Então essa aqui, ela é a base. Nós temos aqui a base do retângulo. E nós temos também a altura. A altura está aqui. Então eu vou colocar aqui. Nós temos lá a base, que mede 2x, não é isso? Então esse daqui é o tamanho da base, 2 vezes x, vezes a altura, e nós vimos aqui, então, que a altura dele eu posso chamar de x, né? Então, vai ser o x. Tranquilo. Então, a área do retângulo vai ser base vezes altura, né? Então, a área do retângulo vai ser base vezes altura. Então, a área do retângulo vai ser 2 vezes 1, porque o 1 aparece ali. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ele existe. Em toda multiplicação ele existe, tá? Ele é o 1. Então, 2 vezes 1, 2. E o x vezes x, que vai ser x ao quadrado. Beleza, entendi. Então, para calcular a área desse retângulo, eu preciso saber o valor do x, dessa incógnita x. Tá, então esse é o meu objetivo. O objetivo desta questão, né, deste cálculo que eu vou fazer aqui, é encontrar o valor da medida x. Beleza? Entendi. Como que eu vou fazer isso? Você está percebendo que nós temos aí também uma circunferência. Essa aí é uma semicircunferência. A outra parte da circunferência nós não temos, né? Nós só temos a metade da circunferência. E essa circunferência, ela tem um raio. E o raio foi dado aí. Esse raio mede 2 centímetros. Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho uma semicircunferência. São as mesmas propriedades de uma circunferência. Então, primeira coisa lá, ó, quando nós falamos de circunferência, toda vez que nós falamos de circunferência, você precisa estar atento a duas coisas. Primeiro, ao arco. Uma circunferência, ela é um arco, tá? Nós temos aí um arco que ele foi desenvolvido só até 180 graus, tá? Então, toda vez que vocês pensarem numa circunferência, você vai pensar que a circunferência inteira, ela é uma circunferência, ela é um raio, um arco, né? Ela é um arco que foi totalmente desenvolvido. Nós temos aí metade de um arco. Então, falando de circunferência, você precisa pensar em dois elementos. Dois elementos, sempre. Dois elementos obrigatoriamente. Então, nós precisamos pensar no raio. Toda circunferência ela tem raio. E toda circunferência ela tem arco. Tá, então beleza. Então, se tem uma circunferência ou uma semicircunferência na figura, eu preciso pensar no arco e eu preciso pensar no raio. Tá, então eu vou pensar no raio. O que é o raio? O raio é a distância de qualquer ponto na circunferência ao centro da circunferência. Todos esses segmentos de reta aqui, eles terão o mesmo valor. E neste caso, esse valor é de 2 centímetros. Tá, entendi. Então, qualquer segmento de reta que eu puser aqui vai medir 2
centímetros. Beleza, então eu já entendi, a circunferência não está aí à toa, ela tem um propósito, né? Tá, então o que eu vou fazer com isso? O que eu preciso? Lembrando, eu preciso encontrar o valor de x para determinar a área do retângulo. Foi dado uma circunferência, uma semicircunferência. Eu preciso, então, raciocinar da seguinte maneira. É necessário estabelecer um elo, uma ligação entre a circunferência e a figura, e o retângulo. Então, vamos lá. Olhando para a figura, olhando simplesmente para a figura, o que nós temos aqui? Olha só. Vou apagar aqui para não bagunçar. Nós olhando aqui para a figura, olha lá, a figura está grandona. Você percebe que a figura ela intercepta a semicircunferência em alguns pontos. Então, nós temos um ponto aqui, vou chamar de ponto A. Nós temos um outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B. E nós temos um terceiro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C. Beleza. Então, olha só. A semicircunferência ela está tocando a minha figura. Beleza. Isso vai me trazer algumas situações. O que eu tenho? A única informação que eu tenho é do raio. Eu preciso levar o raio para a figura para estabelecer relações, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou mostrar aqui, ó. Nós podemos estabelecer uma ligação aqui, ó, do ponto C até o centro da semicircunferência, do ponto B até o centro da semicircunferência. Esse aqui você vai ver que ele é desnecessário, mas eu não vou te mostrar diretamente como resolver a questão agora. Eu vou fingir aqui que eu estou resolvendo ela agora, porque eu preciso criar um pensamento, uma linha de raciocínio, e é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você aprenda, tá? Então, tá bom. Se eu tenho circunferência, eu tenho raio. Então, esses raios da circunferência, eles tocam a figura. Pronto. Olha só. E a partir daí, bom, primeiro eu sei que cada raio desse mede 2 centímetros. Ótimo. Até aqui tudo bem. Mas por enquanto ainda não é resolutivo ainda, tá? Mas olha só que outras coisas eu consegui encontrar aqui. Do ponto A até o ponto B, nós temos um segmento de reta. E do ponto B até o ponto C, nós temos outro segmento de reta. Perceba que o segmento de reta do ponto A até o ponto B é um lado do quadrado da figura. E esse lado vale x. Eu preciso chegar nesse x. Tá vendo aí? Então, eu tenho aqui, ó, daqui do ponto A até o ponto B, esse segmento mede x. Então, eu vou só marcar aqui que eu tenho um segmento de reta aqui, ó. Eu tenho aqui um segmento de reta de A até B. E nós temos também um segmento de reta de B até C, que é esse segmento aqui. Então, nós temos dois segmentos de reta. Olha só que interessante. E perceba também que este segmento de reta de A até B, ele vale x. Por que eu sei que ele vale x? Porque aqui, ó, da extremidade à outra, da parte de cima do retângulo, ele mede 2x. Tá bom? Então, tá aí dividido pela metade, então 2x em cima, x aqui do lado. Então, isso daqui mede x. Beleza. Mas mais interessante do que isso, você vai perceber também que do ponto B até o ponto C, nós temos aqui ó, uma diagonal. Uma diagonal uma diagonal desse quadrado que está aqui. Então, ficou mais interessante ainda. Agora que ficou muito mais interessante, né? Então, nós temos esses dois segmentos de reta lá na figura. Então, nós estamos conseguindo colocar o raio da circunferência lá na figura. Mas até agora, nós não conseguimos ainda estabelecer uma relação. Mas, olha só. Olhando apenas para esses dois raios aí da circunferência, esses dois raios, ele vai formar também com a figura uma outra diagonal. E essa aqui vai se tornar mais interessante. Do ponto A até o ponto C, nós teremos outra diagonal aqui. Olha só. Essa diagonal aqui, que interliga os pontos de A até C, é a diagonal da figura inteira. Tá, e o que eu consigo visualizar com isso?
Preste bastante atenção. Olha o que nós formamos. Tá vendo aqui o ângulo de 90 graus? Ele não está aí à toa, tá? E a partir do momento que você interligar o ponto A até o ponto C e voltando aqui, ó, olha só, nós temos aqui um triângulo e esse triângulo ele é um triângulo retângulo. Ah, então agora melhorou. Eu posso então chamar essa diagonal de A até C de diagonal D. Vou chamar de D. D de diagonal. Nossa, então agora começou a clarear ideias na minha cabeça. Eu tenho uma diagonal lá dentro do retângulo. Eu estou pegando informações da circunferência e levando elas para o triângulo retângulo. O triângulo retângulo não. Para o retângulo. E agora eu acabei de formar um triângulo retângulo. Beleza. Ali é a diagonal. Se eu conseguir... Agora, presta atenção. Se você conseguir encontrar o valor dessa diagonal, você consegue encontrar o valor da área do retângulo? Vamos pensar? Parece que sim, mas vamos raciocinar aqui um pouquinho? Olha só. Preste atenção. Vamos ver se funciona. Nós acabamos de visualizar a possibilidade de um retângulo. Desfaz aqui. Volta, volta, volta. Vamos fazer bonitinho. Isso. Nossa, ficou muito ruim, né? Meu Deus. Me ajuda aí. Vamos lá. Vou fazer uma reta aqui. Vou fazer uma outra reta aqui. Agora vai, né? E vou fazer outra aqui. Pronto. Aí. Tecnologia é ótima. Então, nós temos um triângulo retângulo. Então, perceba o seguinte, que essa lateral aqui da figura vai ser essa lateral aqui do triângulo retângulo. E o valor é a altura do retângulo, não é isso? Então, o valor é x. Então, eu vou chamar aqui de x. Aqui é a diagonal, que é este valor que está aqui, ó. Beleza? E essa parte aqui de baixo mede quanto? Essa parte aqui de baixo é exatamente esse valor aqui, ó. E esse valor que nós já temos aqui, sabemos que ele mede 2x. Beleza, então eu vou colocar lá 2x. Então, se eu encontrar a diagonal, eu consigo encontrar o valor de x? Olha só, a partir do momento que nós temos aqui um triângulo retângulo, toda vez que vocês virem, preste atenção, toda vez que você vir um triângulo retângulo, você vai pensar automaticamente em quem? Você vai pensar no teorema de Pitágoras. Obrigatoriamente e eternamente de agora em diante. Se você encontrar um triângulo retângulo, você tem que pensar no teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa? Sempre e obrigatoriamente, quando você tem um ângulo de 90 graus, o lado oposto a ele vai ser a sua hipotenusa. Beleza? Então, lembrando que nós temos lá o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que a hipotenusa elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou chamar aqui ó, de cat. Cat 1, cat 2. Pronto. Quem são os catetos? Se a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, os catetos são os lados adjacentes, esse aqui e esse outro aqui de baixo. Um mede x e o outro mede 2x. Ótimo, então agora ficou mais fácil, né? Eu vou ter aqui que a hipotenusa é o d, tá bom? Então a hipotenusa é o d. Então eu vou colocar aqui, a hipotenusa ao quadrado é o d ao quadrado, que é igual à soma de um cateto vai ser o x ao quadrado, tá ele aqui, e o outro cateto vai ser o 2x. Então eu vou colocar 2x ao quadrado. Então mais 2x, não esqueça de colocar entre parênteses, é 2x ao quadrado. Por quê? Porque o 2 vai ao quadrado e o x também vai ao quadrado. Então, d ao quadrado é igual a quanto? X ao quadrado mais 2 ao quadrado é o 4 e x ao quadrado, x ao quadrado. Então, nós temos x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Isso significa que a diagonal lá ao quadrado mede 5x ao quadrado. Pronto.
Agora, você já entendeu que, a partir do momento que você criou, observou ali um triângulo retângulo, você conseguiu estabelecer uma ligação com a sua figura. Você tem uma diagonal. E se você conseguir calcular a diagonal, você encontra x. Se você encontrar a diagonal, você encontrou o x. Beleza? Então, vamos continuar. Pronto, voltou a imagem. Vamos continuar. Então, vou desfazer aqui para tirar essa setinha. O que nós temos? Volta lá, ó, volta lá na figura e eu vou te mostrar. O que nós temos? Nós temos uma diagonal. Essa diagonal aqui, ela pode ser a solução da questão. Mas essa diagonal, onde ela está inserida? Essa diagonal, ela está inserida tanto quanto no retângulo, mas ela está inserida em uma outra figura que é formada pelos raios da circunferência. Lembrando, eu preciso fazer com que o raio da circunferência entre na figura. Eu preciso estabelecer uma relação. E eu estou enxergando que, se eu estabelecer uma relação do raio da figura com a figura, eu consigo fazer isso através da diagonal. Beleza. O que eu tenho? Eu tenho que aqui mede 2 centímetros e esse outro raio aqui também mede 2 centímetros, porque é o raio da figura. Eu formei uma outra figura, né? Então perceba aí que nós temos uma outra figura aqui, e essa figura aqui é um triângulo. Que triângulo é esse? Essa figura aqui é um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados. Ó, esse lado aqui é igual a esse outro lado aqui. Eles são iguais em medida, né? Porque esse aqui mede 2 centímetros e o outro também. É exatamente o raio da circunferência. Beleza. Eu consigo encontrar, então, a diagonal? Consigo. Através de algumas relações. Como que eu vou fazer? Para encontrar essa diagonal, uma das coisas que eu preciso saber é o seguinte. Eu preciso saber o valor desse ângulo. Porque se eu souber o valor desse ângulo, eu uso lei do seno, lei do cosseno, eu faço algumas coisas aqui, mas eu consigo determinar o valor da diagonal, certo? Porque eu sei o valor de dois dos lados. Tá. Então o que eu vou fazer? Preste atenção. Eu preciso encontrar esse ângulo. Então, como eu preciso encontrar esse ângulo, então eu tenho que pensar no ângulo, e esse ângulo ele está inscrito numa circunferência. Você consegue enxergar que esse ângulo aqui é o valor desse arco. Qual é o valor do ângulo? O valor do ângulo é o mesmo valor do arco. Então, eu preciso encontrar o arco. Como que eu vou encontrar o arco? Então, eu vou mostrar para vocês a seguinte situação. Preste atenção. Olha só. Você precisa saber disso daqui. E eu vou te mostrar. Eu vou desenhar. Fique atento, isso é necessário, tá? Então, eu vou desenhar aqui 4 circunferências. 1, 2, 3, 4. Pronto. Existem 4 situações que você precisa lembrar. Você precisa conhecer. Que situações são essas? Vou te mostrar aqui, ó, agora. Olha só. Toda circunferência vai ter o seu centro. Beleza, isso aí todo mundo sabe. Mas olha só. Quando a gente coloca o centro da circunferência, vou colocar o centro da circunferência aqui. Então, perceba o seguinte. Quando eu ligar o raio ao centro, 2 raios, eu vou formar um ângulo e eu vou chamar esse ângulo de alfa. Esse aqui é o ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ele vai ter uma medida. E a medida desse ângulo alfa, ele vai ser exatamente o valor desse arco aqui, ó. Porque existe um arco, tá? Então, como nós temos um arco, o arco de A até B, ele vale o quê? Ele vale exatamente o ângulo. Ele tem a mesma medida do ângulo, tá? Porque ele é um ângulo inscrito. Ele é um ângulo inscrito com centro no centro da circunferência. Beleza. Então, a partir daqui, eu consigo olhar lá para a figura e perceber que esse arco aqui, ele tem o mesmo valor desse ângulo aqui. Se eu chamá-lo de alfa. Pronto? Tranquilo?
Agora, volta lá, vamos voltar lá. Nós temos mais situações aqui que eu preciso que você entenda. Se nós tivermos dois pontos, né? Vou colocar aqui ponto A e ponto B. Aqui vai ser o arco formado, né? Então, vai ser o arco AB. Ele vale quanto? Se nós tivermos um ângulo que ele é formado com o centro dele na extremidade da circunferência, olha só, mudou um pouco a situação. Olha só como que ficou. Vou colocar aqui mais forte. Pronto. Esse ângulo aqui, que vai ser o ângulo alfa, ele não está no centro da circunferência. Isso significa que o arco, ele mede o dobro do ângulo. Então, fica até mais conveniente se a gente puser dessa forma. Eu vou colocar aqui, o ângulo alfa, ele mede metade do arco AB. Então, ele mede metade do arco. Essa situação, ela está lá na circunferência? Eu vou te mostrar como está. Mas eu preciso te mostrar mais outras duas possibilidades, tá? Outras duas possibilidades são essas aqui, ó. Olha só. Se ocorrerem, né? A, B, C e D. Eu tenho um ângulo aqui, e eu tenho um arco aqui e outro arco aqui. Então, quanto que vale este ângulo? O ângulo alfa, ele mede a média aritmética entre os dois arcos, o arco de A até B, mais o arco de C até D, dividido por 2. Então, esse ângulo aqui, que não está no centro da circunferência, a medida dele é a média entre os dois arcos. E outra situação também ocorre quando o ângulo ele está fora da circunferência, obtido através de duas retas tangentes, não, porque tangente só toca em um ponto na circunferência, secantes, né? Uma reta secante ela toca a circunferência em dois pontos, está aqui e está aqui. E ela vai mostrar para a gente dois arcos, um arco aqui e o outro arco ali. Então aqui eu vou chamar de A, B, C e D. E o ângulo está aqui. Esse é o ângulo alfa. Então o ângulo alfa vale, olha só, se o centro do ângulo está dentro da circunferência, a gente faz a soma, ó, a soma aqui, ó. Tá vendo? Agora, quando o centro do ângulo está fora da circunferência, ele é excêntrico e ele é fora da circunferência, nós vamos utilizar o sinal da subtração. É simplesmente isso. Então, nós vamos ter a diferença da média do arco maior menos o arco menor, que é o AB. Então, a medida do arco grandão menos a medida do arco pequenininho dividido por 2. Essa situação, essa quarta situação não é a que aparece na figura. A terceira situação também não é a que aparece na figura, mas é para você lembrar e saber que existe. Agora, essa situação aqui, ó, ela acontece na figura. Como que ela acontece na figura? Olha lá na figura. Preste bastante atenção. Nós formamos aqui, ó, preste bastante atenção nisso daqui. Nós formamos aqui, nós temos aqui um arco. Eu vou colocar esse arco aqui, ó. Olha só para esse arco aqui, ó. Nós temos esse arco aqui que mede esse arco aqui. Ele é o valor de alfa. Beleza, ele está tranquilo. O arco está inscrito na circunferência e o centro deste ângulo aqui está lá no centro da circunferência, então ele tem a mesma medida. Beleza. Mas olhe também para esse segmento de reta que está aqui, ó, de A até B, e o segmento de reta de B até C. Ele tem o centro no contorno da circunferência e ele toca a circunferência de um lado e do outro. Então, existe aqui um ângulo. Olha só que beleza, que ficou muito bom. Por quê? Eu consigo dar valor a esse ângulo? Consigo. Consegue? Sim, consigo. Como que a gente consegue? Preste bastante atenção. Olha só. Aqui não é um quadrado? Se nós temos um quadrado, significa que os ângulos são ângulos de 90 graus. Então, olha só, vai ficar rabiscado, mas você vai entender. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus, nós temos aqui outro ângulo de 90, aqui é outro ângulo de 90 e aqui tem outro ângulo de 90. Ótimo! Mas nós temos também uma diagonal. E essa diagonal, ela corta o ângulo em dois ângulos congruentes. Essa diagonal aqui, ela é também uma bissetriz. O que é bissetriz? Divide o ângulo em dois ângulos de mesmo
valor. Então, esse ângulo aqui e esse outro ângulo aqui, ó, nós temos dois ângulos. Então, esse aqui vale 90, metade desse ângulo mede 45. Que ângulo é esse? Olha esse ângulo aqui, ó. Então, este ângulo aqui, ele mede 45 graus. E este outro ângulo que está aqui do lado, ele é um ângulo de 90 graus. Então, nós temos dois ângulos aqui. E esses dois ângulos formam esse ângulo completo aqui, que é formado por essa figura. Tá vendo aí? Então, olha só, nós temos o ângulo de 90 graus e temos o ângulo de 35 graus, tá? Então, agora que você já entendeu, eu vou apagar aqui um pouco, porque ficou muito bagunçado, tá? Então, veja como que isso aqui vai ser resolutivo para o que nós vamos fazer aqui agora. Então, nós temos dois ângulos, tá? Não se esqueça, nós temos dois ângulos. O ângulo aqui de 45 graus. Por que esse ângulo é de 45 graus? Porque essa diagonal aqui, né? Essa diagonal que está aqui, ela divide esse ângulo em dois ângulos. Esse ângulo aqui é de 90 graus. O ângulo inteiro, ele é de 90 graus. Metade dele são 45 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo de 45 graus e tenho aqui um ângulo de 90 graus. Portanto, vai ser tranquilo para a gente poder afirmar que esse ângulo aqui, ele possui uma medida, e essa medida está fácil. Essa medida são 90 graus, que é essa parte aqui, ó. 90 graus, mais 45 graus, mais 45 graus. Portanto, nós temos um ângulo de 90 mais 45, nós temos um ângulo de 135 graus. 135 graus. Se eu tenho um ângulo de 135 graus, esse ângulo que vai estar marcado de preto aqui, ó, tudo preto, ó, é um ângulo de... Ficou feio, né? Mas funciona. É um ângulo de 135 graus. Esse ângulo, qual é a relação desse ângulo com o arco? Volta lá que eu vou te mostrar, ó. Qual é a relação dele com o arco? O arco, olha só, o arco mede o dobro do ângulo. Olha só, o arco, a medida do arco, ela é o dobro da medida do ângulo. O ângulo mede metade, ó, o 2 dividindo, ó, o ângulo mede metade do arco. Então, volta lá na figura. Onde é que está o arco dessa figura? Onde é que está o arco desse ângulo que nós formamos aqui, ó? Dessa linha aqui e essa outra linha aqui, ó. São duas linhas, tá? Então, onde está o arco? Você não vai enxergar. Não, você não vai enxergar. Você não vai enxergar porque esse arco, ele não está completo. Olha só, ele não está completo. Tá vendo? Então, onde está o arco dele? O arco dele começa aqui no ponto A e vai lá, ó, contornando até chegar no ponto C. Beleza? Beleza, entendi. Nossa, agora entendi. Ele mede 135 graus. Então, isso significa que esse arco aqui, ó, esse arco aqui, se lá mede 135 graus, esse arco aqui mede 270 graus. Ele mede o dobro. Então, se aqui mede 270 graus, e você sabe que a circunferência inteira, para dar a volta na circunferência, são 360 graus. São 360 graus. Esse pedacinho que sobrou aqui, ele mede quanto? Ele mede 90, tá? Por quê? 360 graus menos 270 vai dar 90 graus. É isso, esse é o resultado. Portanto, esse arco aqui é um arco de 90 graus. Se esse arco aqui é um arco de 90 graus, significa que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Oh, então agora sim, matamos a charada. Esse ângulo é um ângulo de 90 graus. E se esse ângulo é um ângulo de 90 graus, essa figura que vai ser formada aqui é a figura... Opa, ficou horrível. Essa figura que vai ser formada aqui vai ser um quadrado. Olha só. Vai ser um quadrado. E se vai ser um quadrado, essa diagonal aqui, ó, é a diagonal de um quadrado, tá?
Então, perceba o que nós fizemos aqui. Eu vou te mostrar novamente para você não ficar perdido aí. Eu vou apagar aqui um pouco. Tem muita bagunça aqui. Vou apagar aqui. Olha só. Vou te mostrar. Vamos lá. Preste bastante atenção. O que nós temos? O que nós encontramos? Esse ângulo aqui é um ângulo de 135 graus. Certo? Ele é o quê? Ele é um ângulo inscrito na circunferência através... Ele é um ângulo inscrito na circunferência através desse ângulo que está aqui. Nós temos um ângulo aqui inscrito na circunferência. Qual é a circunferência? A circunferência é essa daqui, ó. Essa daqui é a circunferência. Então, qual é o arco? Ao qual arco ele se refere? É um arco que começa aqui e dá a volta e vem até aqui. Então, esse é o arco dele. O arco mede o quê? O arco mede o dobro do ângulo. Então, se nós descobrimos que o ângulo mede 135 graus, esse arco daqui até aqui, ele mede o dobro de 135 graus. Ou seja, ele mede 135 graus vezes 2, que vai dar 270 graus. Beleza, entendi. 270 graus é esse arco aqui. Pronto. Então, se esse arco é de 270 graus, quanto que mede esse arco menor? Se o arco grandão mede 270 graus e a volta completa são 360 graus, portanto, 360 graus menos os 270 graus vão sobrar 90 graus. Isso significa que esse arco aqui mede 90 graus. E se esse arco mede 90 graus, esse ângulo aqui ele mede 90 graus também, porque a medida do ângulo que tem centro na circunferência é a mesma medida do arco. Eles são iguais. E se eles são iguais, então agora ficou fácil, porque nós temos aqui o ângulo de 90 graus. Esse ângulo, ele mede 90 graus. Eu vou anotar ele aqui. Esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. Isso aqui vale 2. E aqui vale 2. Então, nós temos um triângulo isósceles de lado 2 e o ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus é, então, um ângulo reto. Se é um ângulo reto, significa que nós estamos falando de um quadrado. Por que nós estamos falando de um quadrado? Preste bastante atenção. Por que nós estamos falando de um quadrado? Porque num quadrado, a partir do momento que nós temos ali o ângulo de 90 graus, se aqui mede 2, aqui também mede 2, o que nós precisamos encontrar lá é essa diagonal aqui, ó, o que está na figura. O que nós precisamos encontrar é essa diagonal aqui. Ó, não podemos perder o foco da resolução e encontrar o valor de D. O D é a diagonal. Diagonal de quê? De um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles com dois lados iguais e o ângulo de 90 graus. Esse triângulo isósceles que está aqui, ele é metade do quadrado. Tá bom? Ele é metade do quadrado. Se ele... Se ele é metade do quadrado, significa que para encontrar essa diagonal, eu vou conseguir utilizar os dois lados que eu tenho. Essa diagonal é o quê? É a diagonal do triângulo retângulo. Esse triângulo, ele é retângulo. Se ele é retângulo, vale o quê? Vale o teorema de Pitágoras. Então, ficou fácil. Eu já sei que a diagonal de todo o quadrado é lado raiz de 2. Ou seja, vai dar 2 raiz de 2. Porém, se você não sabe, não tem problema. Não tem problema. Nós utilizaremos sempre o teorema de Pitágoras. Então, olha só como que vai ficar muito mais fácil para você fazer essa resolução. Eu vou tirar essa parte aqui, não me interessa mais. Usou, joga fora, né? Não interessa mais. Vamos lá. Utilizando o teorema de Pitágoras, então o quadrado da hipotenusa, que é a diagonal, é igual à soma dos quadrados dos catetos, e cada cateto um vale 2 e o outro também vale 2. Então, o quadrado da diagonal mede 2 ao quadrado 4 mais 2 ao quadrado 4. Ou seja, o quadrado da diagonal mede 8. 8 o quê? Centímetros. Agora, presta atenção. Precisa estar em raiz aqui agora para tirar o quadrado da diagonal? Não, não faça isso, tá? Por quê? Porque, olha só, o que eu preciso encontrar? O valor da diagonal. Tá aqui. A diagonal é quanto? 5x ao quadrado. Então, eu já tenho aqui, ó,
a diagonal ao quadrado, o quadrado da diagonal é o quê? 5x ao quadrado. 5x ao quadrado não vai valer 8, porque se eu encontrei o quadrado da diagonal valendo 8, eu não preciso encontrar a diagonal, porque se eu já tenho a diagonal ao quadrado, eu não preciso desenvolver isso daqui. Então vai ficar muito mais fácil, porque, olha só, a partir disso tudo, nós temos que o diagonal ao quadrado é igual a 5x ao quadrado. Foi o que nós encontramos aqui utilizando o teorema de Pitágoras. Beleza. E eu sei que o quadrado da diagonal vale 8, porque eu utilizei o raio da circunferência aqui, ó. Aqui vale 2 e aqui também vale 2. Foi o suficiente para estabelecer essa relação. Então, o quadrado da diagonal vale 5x ao quadrado e 5x ao quadrado é a diagonal que vale 8 centímetros. Então, 5x ao quadrado vale 8. Isso significa, então, o quê? Se 5x ao quadrado vale 8, x ao quadrado vale... Esse 5 que está multiplicando, ele vai dividir. Então, vai ficar 8 dividido por 5. Vou desenvolver isso aqui? Não, porque o objetivo é encontrar o quê? O objetivo é encontrar a área. Olha só, a área mede quanto? A área do retângulo mede 2x ao quadrado. Apareceu o x ao quadrado? Apareceu um x ao quadrado. Eu não vou desenvolver. Eu estou querendo chamar a sua atenção para que você perceba que nem sempre você precisa desenvolver a equação. Ah, eu vou extrair raiz quadrada aqui e aqui, e vai ficar d é igual a raiz de 8. Aí eu vou fatorar o 8. Para que você está perdendo tempo? Tá? Porque você encontrou o d ao quadrado, o quadrado da diagonal, e você tem a fórmula que vai te levar ao x ao quadrado, e tem o quadrado da diagonal. Não precisa desenvolver isso. Então, olha só como que facilitou para você. Então, se o quadrado da diagonal é 5x ao quadrado, x ao quadrado vai ser 8 sobre 5. Se x ao quadrado vai ser 8 sobre 5, ficou ótimo. Por quê? Porque a área é o quê? É 2x ao quadrado. E x ao quadrado mede 8 sobre 5. Nós encontramos ele aqui, ó. 8 sobre 5. Ótimo. Então, é isso daqui o quê? Vezes 2. Que vai dar o quê? 16 sobre 5. Pronto, encontramos a resposta. Está aí, bem explicadinho. Você está percebendo aí que nós fizemos um resumo aqui, mas eu, mais do que fazer o resumo, eu te mostrei qual é a estratégia por trás da questão. Qual é a estratégia para que você estabeleça uma relação entre a informação que foi dada, e a única informação que foi dada aí, neste caso, olha só, nesse emaranhado todo, a única informação que você recebeu foi a informação do raio da circunferência. Então, você precisaria estabelecer uma estratégia para fazer com que esse raio da circunferência ele entrasse no cálculo da área do retângulo. Então, esse é o objetivo, essa é a estratégia, beleza? Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você dê uma pausa nesse vídeo aí, foi lá no início do vídeo, tente fazer você, e a partir do momento que você se enganchar com alguma resolução que você não entendeu, ou não conseguiu estabelecer relação, você dê um play aí para você conseguir entender, porque aqui está a resolução bem completinha, tá bem completinho, e você irá conseguir resolver esse tipo de questão entendendo as estratégias que você deve adotar, como que você precisa raciocinar para criar essas estratégias para poder estabelecer aí uma relação, né, entre as figuras e, enfim, atingir o seu objetivo. Lembre-se, a questão tem um objetivo, tá? E você vai ficar sempre centrado em entender e alcançar o objetivo. Espero que você tenha entendido aí. Te espero no próximo vídeo. Vai aparecer um videozinho aí, então aproveite o vídeo que, além da resolução do vídeo, vai ter alguma estratégia, alguma maneira que vai facilitar para que você consiga resolver cada vez mais questões. Beleza? Então, te aguardo no próximo vídeo e até o próximo.